com um breve estudo da Palavra de Deus com vocês. Espero que todos estejam bem, estejam desfrutando desta sexta-feira super agradável. Ainda hoje eu conversava com um jovem sobre Romanos 9. Eu disse, na verdade, eu já fiz muitas lives sobre Romanos 9. Então, para te ajudar, eu vou fazer uma hoje sobre Romanos 9, mas não vou ser tão exaustivo na minha explicação daquilo que é Romanos 9. A princípio é bom que vocês saibam, vocês que me assistem, que Romanos, tanto o 9, Romanos 10, Romanos 11, normalmente deve ser lida os três capítulos como um corpo unificado. Hoje, nessa passagem, Paulo vai falar sobre o passado de Israel, por que eles foram rejeitados. Então, temos aqui Romanos 9 e o epígrafe já vai dizer a tristeza de Paulo por causa da incredulidade de Israel. E ele vai começar assim: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho da minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Paulo sabia da realidade dos judeus e conhecia muito bem essa realidade que foi descrita por João. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A palavra seu aí está no singular e depois vem os seus. Ou seja, Jesus vem para o seu povo, mas os seus, não diz que o seu não recebeu. Diz, veio para o que era seu e o que era seu não o recebeu. Não, diz que veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele vem para todos, para o que era seu, o povo, mas os seus, ou seja, há uma atitude individual de cada pessoa. Uns aceitaram, o caso de Pedro, Tiago, João, Mateus e por aí fora, os discípulos que você conhece que Jesus chamou, mas outros simplesmente negaram a oferta da graça. Como muitos dizem que a oferta da graça não se nega, não, os seus não receberam, eles não aceitaram, eles negaram, eles rejeitaram, e isso causou profunda tristeza a Paulo, o apóstolo, e ele vai dizer que em Cristo eu não minto. Eu tenho testemunho do Espírito Santo e falo com toda a sinceridade do meu coração que eu tenho profunda tristeza. Ele não tem só tristeza, tem profunda tristeza e contínua dor no meu coração. E eu mesmo, Paulo, poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são os israelitas, dos quais é a adoção dos filhos, a glória, os concertos, a lei, o culto, as promessas. Você lembra quando Moisés orou no monte e falou a Deus, se matas esse povo, peço-te, se não perdoas, risca o nome do teu livro. E Deus não aceitou essa proposta de Moisés. E Paulo também diz que se pudesse, eu bem aceitaria ser separado de Cristo por amor do meu povo. Ou seja, você pode ver tanto em Moisés como em Paulo um sentimento alocêntrico. O que significa alocêntrico? Alocêntrico é o oposto de egocêntrico. Eles não pensam somente nos seus próprios benefícios, mas eles preferia ter o seu nome riscado, se isso pudesse fazer com que o povo fosse perdoado. Outro preferia ser separado de Cristo, se pelo menos por causa disso pudesse o seu povo ser salvo. Ou seja, quando você chega nessa dimensão, a vida dos irmãos importa muito mais do que a tua própria vida, a ponto de você desejar ser separado, anátema, se pelo menos isso permitisse com que ele se salvasse. Mas Paulo sabe que isso é um desejo dele apenas. E ele sente uma dor, uma tristeza, uma profunda. É como você sabe que Deus tem o melhor para uma pessoa, mas aquela pessoa não quer aquele melhor. O que é que nós podemos fazer? Não podemos impor, não podemos obrigar. Simplesmente nós lamentamos, sentimos uma profunda tristeza. E o apóstolo Paulo aqui tem uma tristeza profunda.
Repara que Paulo não está falando da humanidade. Paulo está se referindo sobre o povo de Israel. Isso é que as pessoas têm que prestar atenção. Paulo está a falar sobre o povo de Israel. E ele vai citar quais são as vantagens do povo de Israel. Tem vantagens. Ele vai dizer, dos quais é a adoção de filhos. Eles foram adotados por Deus. Povo peculiar de Deus. E a glória. E os concertos. Deus estabeleceu concertos com eles. Deus soberanamente escolheu o povo de Israel para que ele pudesse então se manifestar a eles e a partir deles ser conhecido a todo mundo. Então, o povo de Israel, de certa forma, foi privilegiado por Deus. Ele vai dizer, dos quais são os pais, aleluia, Abraão, Isaac, Jacó, José, de quais são os pais? Todos são judeus. Dos quais é Cristo, segundo a carne. Cristo foi judeu também. Cristo descende de Abraão. Cristo descende de Davi. Então é um privilégio que esse povo tem. Não podemos dizer, não, Israel não tem nenhum privilégio. Não, Israel tem vários privilégios. Só que uma coisa que nós devemos ter atenção. Quanto mais privilégio, mais responsabilidade temos diante de Deus e mais pesado ele será na cobrança daquilo que ele nos incumbiu para fazer. Por isso o Tiago vai dizer, é bom que nem todos de vocês queiram ser mestres, porque sabemos que os mestres receberão um duro, rigoroso juízo da parte de Deus. A quem muito lhe foi dado, muito lhe será cobrado, falou Jesus Cristo. E a Israel lhe foi dado muitos privilégios. As pessoas se perguntam, mas Israel por que sofreu tanto assim na mão dos pagãos, na mão dos gentios? Israel recebeu muitos privilégios. Israel viu o que mais nenhum povo da terra viu. Israel viu o mar abrir. Israel viu concertos com Deus, alianças com Deus. Israel teve terra dada. Deus tirou de uma das suas e arraigou daquela terra e deu-lhes a terra. Os concertos, as alianças, os patriarcas, a própria lei foi dada a eles. São privilégios que eles tiveram. E Paulo vai dizer, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são de fato israelitas. Essas pessoas, não, então, será que a palavra de Deus falhou? A palavra de Deus falhou? Como a palavra de Deus vai falhar se está escrito que a palavra de Deus não voltará para ele vazia, sem antes fazer aquilo que lhe apraz? Significa que a palavra de Deus nunca falha. Nunca a palavra de Deus tenha falhado, mas então se Deus prometeu, fez promessas a esse povo, e o povo rejeita, será que a palavra de Deus falhou? Paulo vai dizer, não que a palavra de Deus haja falhado, mas agora eu preciso que vocês prestem atenção. Nem todos que são de Israel são israelitas. Dura declaração. Nem todos que são de Israel são israelitas. Israelita é uma coisa, ser de Israel é outra coisa. Como entender isso? É como se eu chegasse e dissesse assim, nem todos que são da igreja são a igreja. Também vale para nós. Nem todos que são da igreja são a igreja. Vocês estão a entender isso? Nem todos que são de Israel são israelitas. Por que, Paulo, você diz isso? Ele vai dizer o seguinte, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. O pai Abraão tem muitos filhos, mas Abraão teve filhos gerados segundo a carne e teve filhos gerados segundo a fé. E Paulo vai comparar a mulher que fez filho com Abraão segundo a carne, vai comparar com o Monte Sinai, e a mulher que fez filhos segundo a fé, que é a Sara, e vai comparar com Sião. Vai dizer que uns representam a lei, outros representam a graça. Nós que fomos privilegiados. E ele agora está a abordar sobre essa questão do povo de Israel. E ele vai dizer, porque a palavra da promessa é esta, por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando recebeu de Isaac, nosso pai. Tanto Deus prometeu, Abraão foi fazer filho com Agar, pensando que estava ajudando Deus a produzir o milagre que Deus prometeu. Deus não precisa que você lhe ajude a fazer o milagre. Deus não precisa que eu ajude Deus a fazer algum milagre. Quando Deus prometeu, Deus vai fazer.
Agar e Abraão tiveram um filho chamado Ismael, mas esse é filho segundo a carne. O que Deus prometeu é: você é velho, tua mulher estéril, o milagre vai nascer dali. Ele vai dizer que Deus prometeu, e também prometeu Rebeca. Rebeca também teve um filho chamado Isaac. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. É preciso que vocês prestem atenção aqui, que a Bíblia vai dizer que não tendo eles nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Para que Deus chamou Abraão, Isaac e Jacó? E nós falamos Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Está a falar dos patriarcas, daqueles que vão ser os precursores do povo eleito. Não está a falar aqui da salvação da humanidade. Está a falar aqui da eleição soberana de Deus para um povo e quem Deus vai chamar para ser os precursores desse povo. Ele prometeu a Abraão e chamou Abraão, prometeu a Abraão teu filho, que é Isaac. E também de Rebeca prometeu ter um filho que é Jacó. E agora, nesse Jacó, que foi prometido, ele disse: o maior servirá ao menor. Rebeca tinha, vocês têm que, Paulo está fazendo uma citação do Antigo Testamento, vocês têm que ir lá no livro de Gênesis, lá no Antigo Testamento, em que Rebeca tinha na barriga uma luta tremenda, e ela, por orar a Deus, foi saber de Deus por quê. Ainda não havia ecografia naquele tempo, então a solução era quê? A solução era buscar Deus, era orar a Deus para saber de Deus por quê. Aquela confusão na barriga. Deus falou: não, 2 nações há no teu ventre. Escreva isso, 2 nações. Está a falar de 2 nações. Ou seja, aí tem os precursores de 2 povos. Um povo que vai nascer vai gerar de Jacó, outro povo vai gerar de Isaú. E o maior servirá ao menor. Se você estudar lá no Antigo Testamento, você não vai encontrar no registro da história que literalmente, algum tempo na história, Isaú serviu a Jacó fisicamente. Não. Mas se você estudar a história do povo de Israel e descendentes de Israel e os descendentes de Isaú, você vai ver que um serviu ao outro. Então, a promessa diz respeito a 2 povos que viriam destes 2 indivíduos. A Bíblia não está a falar aqui da salvação de Jacó e salvação de Isaú. É importante que aprendamos o texto dentro do seu contexto. Não está falando da salvação destes 2 indivíduos. E vai dizer o seguinte: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Ok. Deus não disse: não me compadecerei de quem eu não quiser me compadecer, não terei misericórdia de quem eu não quiser misericórdia, mas ele está mostrando a bondade que ele quer expressar para uma determinada pessoa. É como quando Jesus Cristo contou uma história, uma parábola dos trabalhadores. Vão trabalhar na minha vinha. Uns começaram a trabalhar, vão das 8 horas da manhã. Acontece que o trabalho era das 8 às 18. E ele encontrou às 16 horas, menos 2 horas para as 8, um cara que não estava, um indivíduo que não estava fazendo nada. Não tem que você está fazendo nada. Ele disse: ninguém me contratou para mais uma salariada. Disse: não, vai trabalhar também na minha vinha. E quando esse indivíduo acabaram de trabalhar às 18, Jesus disse que o Senhor chamou e deu: você está aqui, o dinheiro que eu combinei contigo. E deu a outro, ele disse: está aqui. Aquele que começou a trabalhar de manhã reclamou: não, como é que ele vai receber o mesmo dinheiro que eu? E Jesus disse: moço, jovem, por que você reclama? Por acaso fui injusto contigo? Te dei aquilo que não te dei aquilo que eu prometi? Te defraudei? Não. Por acaso não sou soberano no meu próprio dinheiro para decidir a quem eu dou? Sim. Então, essa história que Jesus estava contando está a falar daquele que começou a trabalhar. Olha, aqui está a falar de Abraão, Isaac e Jacó, os antigos. E aquele que chegou na hora 10ª, somos nós, a porta da graça que se abre, a igreja. Tanto quando ele vai contar também a parábola do filho pródigo, do irmão mais velho que estava fiel, seguindo o pai, e do filho que volta. Ou seja, está falando de Israel e os gentios. É importante nós percebermos todo esse contexto em que nós estamos lendo aqui. Assim, pois, não depende de quem quer,
nem do que corre, mas de Deus que se compadece. É claro que não dependeu de quem trabalhou, mas daquele que disse, eu soberanamente dou isso aí. Vocês estão a entender? Aqui não tem nenhuma contradição, nem nenhum bicho de 7 cabeças. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado sobre toda a terra. A Bíblia aqui não está falando da salvação nem perdição de Faraó. Preciso também prestar atenção nisso. Não está falando que eu te determinei, Faraó, para você ir no inferno. Não. Quer dizer que para isso mesmo eu te levantei. Para quê? Qual é o objetivo de levantar? Para ir no inferno? Não. Deus não está dizendo. Para em ti, Faraó, eu mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. E Deus recua também no Antigo Testamento, porque o Paulo vai fazer muitas citações do Antigo Testamento, é importante você conhecer já a história da Bíblia, você entender quando, essa história, para você entender o que o Paulo fala aqui, você tem que entender quando Deus falou a Moisés que ele vai negar, mas eu endurecerei o seu coração. Ou seja, Deus aí está trabalhando, Deus está trabalhando aonde? Endurecendo o coração de Faraó, Deus está trabalhando no coração de Faraó, Deus quer despertar o Faraó, Deus quer mostrar o poder do Faraó, Deus quer mostrar que ele é poderoso. Porque o Faraó se auto-enganavam, os faraós no Egito se divinizavam, eles são reis, e são faraós, são deuses, mas Deus quer mostrar, para eu te levantei para ti, mostrar em ti, eu mostrar o meu poder. E quando Deus mostra o poder, o que é que Deus quer que aconteça com o Faraó? O mesmo que aconteceu com Nabucodonosor. Quando ele viu na fornalha de fogo, os homens não morreram, a partir de hoje, todo mundo adora o Deus desses homens aqui. Então Deus mostra o poder para que ele se converta. Porque Deus quer trabalhar no coração, na mente dele. Não que Deus determinou que ele vai se perder. Então as pessoas andam a colocar palavras na Bíblia que Deus não falou. Temos que entender bem. Logo, pois compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Já falei de como ele endureceu o Faraó. Diz-me então, por que se queixa ela ainda? Porquanto, quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá o que formou, porque me fizeste assim? Aqui eu preciso ter muito cuidado com esse texto, porque até os homossexuais também vão usar esse texto, vão dizer assim, que Deus me fez assim. Que o homossexual vai dizer assim, porque se queixa ela ainda. Os homossexuais vão dizer, mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada vai dizer que me fez assim? Ou não tem um oleiro para do seu próprio barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra, outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira? Por que Deus suporta com paciência, com longanimidade? Como Deus nos suporta, Deus suporta a todos para que o vaso da ira deixe de ser vaso de ira. Não está dizendo que Deus determinou que o vaso da ira é vaso da ira, vai ser vaso da ira. Não, mas o oleiro, ele determina que o vaso de ira vai para o inferno, o vaso de que vai para o céu. Agora, quem vai ser vaso de ira, ele não determinou. Ele está dizendo que ele suportou com longanimidade, esperando arrependimento daquelas pessoas que possam se voltar, então, para Deus. E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira, dar a conhecer o seu poder, suportando com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já antes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também diz Oséias, chamarei meu povo, que não era meu povo, e amada, que não era minha amada. Okay. Quer dizer que os eleitos de Deus, desde a fundação do mundo, são aquelas pessoas que depositaram fé no seu Filho, são aquelas pessoas que se associaram ao seu Filho, que Deus elege as pessoas baseada não na sua soberania, mas no seu amor. A base da eleição de Deus é o amor, não é a presciência nem sabedoria, nem soberania, mas é o amor que Deus teve para com as pessoas. Deus foi movido pelo amor que teve para com as pessoas. Mas há um grupo que chamamos de calvinismo, que vão dizer estão divididos em supralapsarianismo, não sei essa palavra me diz, supralapsarianismo vem da palavra supra e lapsus.
lapsus, que significa queda. Supra significa antes da queda. Supralapsarianismo é um grupo de calvinistas que diz que antes da queda Deus já determinou. Esse grupo vai para o inferno, esse grupo vai para o céu. Depois Deus determinou, o homem vai cair. Agora, caindo, já não altera nada, já determina quem é para o céu, quem é para o inferno. Esse grupo chama-se supralapsarianismo. Então, é um grupo que é infralapsarianismo, que disse que Deus primeiro decretou a queda para Adão cair, e depois dos caídos, ele escolheu uns para o inferno, outros para o céu. Agora, há outro grupo que vai dizer que dos caídos já estão todos caminhando para o inferno, Deus não decretou para eles irem no inferno, mas já que são caídos, decidiu escolher apenas um grupo, tirar para ir naquele lugar, de forma que ele usou do seu amor para esse grupo e deixou aquele grupo ir onde lhes era merecido. Isso é uma falácia construída. Deus não decreta a queda de ninguém. Deus é amor, Deus ama todos incondicionalmente. A Bíblia vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz distinção de pessoas, Deus não faz separação de pessoas, mas Deus ama todos incondicionalmente. E Deus já está a dizer que também já desse grupo que Deus elege, fazem parte de quem? Os judeus e os gentios. Por isso é que Jesus falou uma vez a seus discípulos: ainda tem ovelhas que não são desse aprisco, ou seja, está a falar de quem? Gentios. Convém que eu também vá pregar a eles, para que então congrega todas, para que haja um só rebanho e um só pastor. Ou seja, falei aqui do filho pródigo e do filho mais velho, ou seja, tanto Israel como os gentios, que somos nós, gentios não fazemos parte daquela aliança com Israel, da primeira aliança que Deus fez, mas fomos enxertados nessa aliança. O que é que acontece? Formamos então um grupo único. E assim é formada então a Igreja de Deus, constituída por Israel e por gentios. Mas qual gentios e qual Israel? Paulo vai dizer, nem todo mundo, pelo fato de ser israelita, de ser de Israel é israelita. Como eu disse aqui, que nem todo mundo, pelo ser da igreja, é a igreja. Mas os remanescentes de Deus, desde o princípio, se vamos revelar um segredo, de Gênesis Apocalipse, Deus trabalhou com os seus remanescentes. Remanescentes são quem? Aqueles que aceitaram a sua palavra, aqueles que tiveram fé na palavra de Deus. Esses são os remanescentes de Deus. Israel teve muitos que nasceram em Israel, alguns que eram postados lá no deserto, outros tiveram fé em Deus. Da igreja, uns estão da igreja nominalmente, outros são a igreja que fazem parte desse corpo místico que Jesus irá buscar, que estão espalhados. A igreja de Cristo está espalhada, ou seja, os eleitos, aqueles que vão ser salvos, vão ser levados da terra, estão na metodista, estão na batista, estão na anglicana, estão na católica, estão nas testemunhas de Jeová, mas são aceitos. Tem pessoas que buscam a Deus, estão num grupo errado, no seu próprio tempo, Deus vai tirar aquelas pessoas. Nem todo mundo que faz parte da nossa igreja está salvo. Tem pessoas que estão lá só a fazer o verbo encher. Mas quem dera que todos fossem salvos, todos tivessem fé na pessoa do Senhor Jesus.